Página 145. Todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior. Como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre. Porque o natural vive com a natureza. E não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais, e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim, vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências destas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado, e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza, dizem que está errado, e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio, aonde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências para muitas vezes dizerem, abre aspas, nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Fecha aspas. Ainda mais diz o infante, abre aspas, eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a Ele, mais sofro. Fecha aspas. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar. E o que é aí do vosso natural, em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições, que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral.
E o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses procedimentos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural e o natural tem tudo em forma. Tudo de bom para melhor. E o que parece natural e não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre. Sofre o grande, sofre o pequeno. As coisas naturais são as adotadas por aqueles que não desejam ao próximo tudo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. E tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer, para o bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com essa nomenclatura enxofrosa e dolorosa, e por isso vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, e implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito. E por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todos os lados, sem notarem que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior, e todos do astral, aos obedientes tudo daremos. E aos desobedientes e rebeldes não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito. Não sendo obedientes, não podem contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam: saúde e sossego. Tendo saúde e sossego é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merecem, mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior, que contam com as suas soluções e que esperam ser contemplados,
devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazerem confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes que conhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo sempre, cada vez mais de mal a pior. Isto é para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural, com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim essa confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está em todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia. Por isso, o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito. E os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo o que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem, uns contra os outros. Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes. Mas por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser, e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada, aqueles que faltam com o primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas e multiplicadas, todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas sempre se multiplicando.
O dever de todos os infantes de ambos os sexos é fazer por onde em benefício próprio, para que tudo de bom com o decorrer dos dias lhe venha às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram e muito além ainda. Quem faz por onde nesse caminho tudo brilha, tudo reluz, em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva a seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres, dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande, e eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo. É gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico. É rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo, seres indolentes pela própria natureza, desequilibrados. E por isso, assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando notar que, em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais. E sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para o que a natureza os fez. Para serem aquilo que a natureza quer, e por isso dá-se o caso de muitos viventes, completamente analfabetos, possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudam para adquirir riquezas, sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer, e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre. Luta toda a vida de todos os jeitos, de todas as formas e sempre pobre. E outro, que a natureza o fez para ser rico, não precisa lutar, e a sua riqueza é resolvida naturalmente.
sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas que fazem por onde se sacrificam e ficam ricos. E o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o instituto de beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixar de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que há pessoas que não nasceram para ser ricas, acabam sendo e no fim terminam pobres. Agora dizem, abre aspas, maus negócios, fecha aspas. Sim, empobreceram por este ou por aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza. Pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras, naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai. Porque a árvore que nasce para ser grande já traz a sua construção e raízes próprias para resistirem a todas as intempéries, e a pequena tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim são essas variações entre os viventes, querendo muitos serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é sempre bom. O vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinhos, dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então, diz o vivente, abre aspas, que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres, fecha aspas. Não é infelicidade, é sim o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso, a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes e, por isso, cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes. Os que nasceram com o signo da lua são infelizes. Os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes. Os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com o seu planeta, com o seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural, feita pela natureza. Página 152. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e, por isso, todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham quem tem vida, e de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida,
que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes, sim, podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm, e quem sonha desse jeito vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando. Como todos sonham dia e noite, então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões. Por sonharem de olhos abertos, todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem, acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por não ser esta a realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda é que dá pelo sonho.